a irmã sobre essa questão que a irmã falou, que pode ter satanistas, né, dentro da Igreja Católica, em outros lugares também, principalmente na maçonaria, tá ok? Pode ter satanistas trabalhando na história, planejando. Eu acredito nisso. Para vocês terem ideia, os adventistas do sétimo dia e o Testemunhas de Jeová, no meu entender, foram seitas criadas assim, planejadas. Porque o que é o Adventismo do sétimo dia? Era o Guilherme Miller, o fundador, ele era da Igreja Batista Reformada. Ele era grau 33 da maçonaria. Por quê? Porque a Igreja Batista Reformada, a Igreja de Calvino, toda ela era maçom. Né? Nós veremos que na história, com documentos, para você ter ideia, o primeiro estatuto da maçonaria na história, quem fez foram 3 pastores presbiterianos. A maçonaria, a igreja presbiteriana, as igrejas reformadas, tá bom? E a maçonaria, eles são uma instituição só. Vou falar para vocês, eles são uma instituição só. Então, observe, o Guilherme Miller, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele era um grau 33 da maçonaria, da Igreja Batista Reformada. Né? Então, o que ele fez? Ele resolveu criar uma heresia sobre a volta de Jesus. Uma coisa que eu vejo assim, aquilo ali foi criado para tentar desacreditar, tá ok? Desacreditar a volta de Jesus, os sinais sobre a volta de Jesus. Por quê? Porque a soma que ele pegou, a data inicial para ele somar, já é uma data que claramente assim está errada na história. Porque Daniel, quando ele fala dos 2.300 anos que Guilherme Miller utilizou, ele claramente fala da invasão do bode, em Daniel capítulo 8, né? Da invasão do bode, que é o quê? A invasão da Grécia. E a invasão da Grécia aconteceu no ano 330, ele botou no ano 457. Foi uma coisa assim que parece que ele mudou na história, entendeu? Para poder, vamos dizer, dar naquela data e acabar por gerar um erro sobre a volta de Jesus. E o que acontece? Muitas pessoas, vamos dizer, que têm algum tipo de fé, o inimigo consegue gerar uma fé falsa nessas pessoas. E muitas pessoas foram arrastadas. Ele, quando ele começou a pregar em 1815, ele ainda era maçom, ele servia no satanismo. Ele começou a pregar sobre a volta de Jesus e servindo no satanismo. Isso não é obra do acaso. Então, nesse sentido, eu concordo com a irmã. Isso não é obra do acaso. Isso é algo planejado, ou seja, a maçonaria, ela cria essa heresia e gera esse movimento, não, para poder conquistar muitas pessoas. E falou no fim do mundo. Tem uma série de pessoas, a grande maioria da população, irmãos, eles estão nas igrejas ou igrejas heréticas, estão em um monte de movimentos estranhos. Vocês sabem, principalmente esse que chamam de neopentecostalismo, são igrejas que não são igrejas cristãs, irmãos. Igreja que eles têm até culto de descarrego. Tudo aquilo ali é organizado pela maçonaria. Você pode ver até pela formação do templo, a exigência de ter uma pirâmide em cima. Tudo aquilo ali é organizado pela maçonaria. Então, eu concordo com a irmã. Essas coisas do mal, elas não estão acontecendo assim, só os demônios trabalhando e os homens estão sendo só influenciados, não. Eu concordo com a irmã. Existem homens que eles realmente acreditam no satanismo. E eles trabalham por essa causa. Né? Na história, eles existem. E existe uma hipótese bem interessante, hipótese, né? Porque essas questões de história você nunca consegue comprovar. Mas vocês vejam, segundo a maçonaria, onde ela nasceu? Ela nasceu nos dias de Salomão. Okay? Ela teria nascido nos dias de Salomão. A maçonaria, nós sabemos que ela traz uma proposta que é o seguinte, você tem que adorar algum Deus, e você também tem que adorar esse Deus da maçonaria. Tá bom?
Na maçonaria, o que se diz normalmente é que existe um judeu, porque a maçonaria foi criada e organizada por judeus, e tem que ser sempre um judeu que está na parte mais alta. Então, muito provavelmente, o anticristo vem dessa instituição. Eu digo que o anticristo, muito provavelmente, ele vem da maçonaria. Pastor, mas o senhor não diz que ele vem dos Estados Unidos? E quem foi que organizou os Estados Unidos? Foi a maçonaria. Você pode pegar diversos documentários que tem no YouTube, principalmente daquele canal History, que mostra como até a divisão, por exemplo, geográfica dos Estados Unidos em alguns pontos demonstra claramente a maçonaria, mostra George Washington, principalmente, aquele homem com o avental da maçonaria. A história comprova, foi a maçonaria que organizou os Estados Unidos. Tanto que se você ouvir falar no Capitólio, por que a maçonaria quis trazer o Capitólio para os Estados Unidos? Porque o Capitólio era o símbolo do culto a Baal, que em Roma era chamado de Júpiter, que é o mesmo demônio. Então, se você pesquisar lá nos Estados Unidos, está o Capitólio. E vai procurar o que está escrito lá no Capitólio. Tem lá 12 personalidades, ok? Que, na verdade, nós sabemos que são como os deuses gregos, os 12 deuses gregos, porque Deus estabeleceu desde o princípio o número 12 como o número de governo dele aqui na Terra. Por isso as 12 tribos, né? Os 12 patriarcas, ok? Tem esse símbolo na Bíblia. E, claro, Satanás começou a copiar, então por isso ele gerou os 12 deuses gregos também. Então, lá no Capitólio, nos Estados Unidos, tem as 12 personalidades e vem escrito, né? Tornando-se deuses. Que é apoteose. O termo apoteose significa tornando-se deuses. As pessoas utilizam, de uma certa forma, né, para falar de alguém que, por exemplo, fez uma grande conquista, ganhou uma maratona, né, apoteótico, né, como tornou-se Deus. O termo apoteose significa isso, tornar-se Deus. E lá no Capitólio, nos Estados Unidos, está escrito, né, tornando-se deuses. Aquilo ali foi organizado pela maçonaria, então muito provavelmente a maçonaria está por trás disso tudo. Muito provavelmente essa guerra da Ucrânia foi organizada pela maçonaria, irmãos. Deve ter sido organizado, por quê? Eles estavam provocando a Rússia a todo momento, ok? Incentivando a Ucrânia a entrar para a OTAN. E se ela fizesse isso, a OTAN iria botar mísseis lá na Ucrânia. E existia um acordo antigo entre os Estados Unidos, a OTAN e a Rússia, de que não seria colocado mísseis na fronteira com a Rússia. E aí você resolve colocar mísseis lá. O que vai acontecer? Os russos vão reagir. Então, não parece que essa guerra foi provocada? Parece que essa guerra foi provocada. E essa guerra, ela está levando o mundo a que situação? Ela está levando o mundo a uma situação que era pregado há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, quando eu era aluno, né, do seminário, que nos dias que o anticristo fizesse aliança, o mundo estaria, vamos dizer, envolto em muitas guerras, e o anticristo ele surgiria com uma proposta de paz que iria solucionar tudo. E essa proposta envolveria 7 anos. Agora, vocês vejam que coisa também que está acontecendo. Nos Estados Unidos, hoje, por exemplo, eu tenho visto a CNN, alguns estão falando que a vitória vai ser do Donald Trump. Bom, as duas famílias são ligadas a judeus. Eu falei para vocês podem pesquisar que historiadores falam isso. O grau máximo da maçonaria é sempre um judeu. O anticristo, ele muito provavelmente será um judeu. A maçonaria teria nascido aonde? Eles falam lá nos dias de Salomão. Então, alguns colocam que a maçonaria, ela é o quê? Foram filhos de Salomão, com as mulheres pagãs que não teriam direito ao trono, que se organizaram desde aquele período, já vão quase 3.000 anos. Tá bom? Já vão quase 3.000 anos. Eles se organizaram desde aquele período em famílias para tentar tomar o reino de Davi. É o que é colocado na história. Salomão teve filhos com as mulheres pagãs. Esses filhos, eles não têm direito. Vamos dizer, Salomão deixou eles de fora, né, para
assentar-se no trono. Mas eles formaram uma segunda genealogia para poder conseguir tomar o trono no futuro, os descendentes das mulheres pagãs de Salomão. É uma história até interessante, não tem como ser comprovado, né? Mas eu falo o seguinte, não é impossível, porque a maçonaria, ela claramente está fazendo esse trabalho. Foi ela que organizou a Revolução Francesa, foi ela que organizou a independência dos Estados Unidos, e em ambos os casos ela trabalhou pela união das religiões, como ela deu fim à perseguição. Já são cerca de 200 anos, um pouco mais de 200 anos. Ela deu fim à perseguição. Isso foi um trabalho da maçonaria. Tanto na Revolução Francesa quanto na independência dos Estados Unidos, ela colocou: ninguém poderá ser molestado por sua fé. Realmente foram feitos pela maçonaria. Quando alguém elogia a maçonaria para mim, o que eu respondo? Eu falo o seguinte, que eles falam: olha, a maçonaria acabou até com a perseguição a vocês, anabatistas. Eu falo: tudo bem. Por que ela acabou com a perseguição? Porque o método da maçonaria é diferente das igrejas católicas e protestantes. Enquanto católico e protestante querem matar, eles matavam os anabatistas, a maçonaria quer corromper. E corromper através de dinheiro, de política, para no final todos estarem lá presos àquela divindade que é a mesma religião de Baal. A maior representante da religião de Baal hoje, ou pelo menos quem domina esse poder pelo que mostra, é a maçonaria. Tem até uma imagem, não sei se vocês já viram, de 3 maçons de judeus, 3 maçons judeus, e o Papa chega para cumprimentar eles. Isso está no YouTube, né? O Papa cumprimentando autoridades judaicas. Como eles ficam parados e o Papa chega, baixa a cabeça diante deles. Por quê? Porque se é teoria da conspiração, se é verdade, né? Aqueles filhos de mulheres pagãs, né, que fizeram esse acordo com o demônio, deles lutarem para tomar o trono de Davi, assim o demônio vai ser o compromisso número 1 do demônio aqui na Terra. O demônio, na verdade, ele não tem compromisso com o homem nenhum, porque ele odeia a humanidade. Mas uma coisa ele quer, é o quê? É o trono de Davi. Mesmo que ele saiba que ele vai ser condenado, mas em algum momento ele vai, segundo a história, segundo a profecia, ele vai assentar-se lá. Porque no céu ele não conseguiu, né, colocar o seu trono lá junto do trono de Deus. Mas aqui na terra, segundo o apóstolo Paulo, ele vai assentar-se no templo de Deus querendo parecer Deus. Ou seja, ele vai assentar-se. Não é só algo planejado, não. Ele vai fazer. Então, de onde vem esse... qual é a origem do anticristo? Seria realmente esses judeus que nasceram de Salomão, é judeu, nasceu da tribo de Judá. Mas só que quem? Com mulheres pagãs. Será que é essa a origem? E eles estão aí na história se preparando para assentar-se no trono de Davi? O momento é profético, o momento que nós estamos vivendo realmente está, vamos dizer, como fácil disso acontecer. Por quê? Olha, os 2 presidentes dos Estados Unidos são ligados aos judeus e logo ligada à maçonaria, né? A Kamala Harris, eu diria para vocês, ela deve perder essa eleição. Ela deve perder essa eleição. A pessoa mais provável, nesse caso, para preparar o caminho do anticristo, tanto a Kamala quanto o Donald Trump prepararia. Mas a pessoa mais provável é o Donald Trump. Por quê? Porque o genro dele é um judeu muito ativo na política judaica. Inclusive, o genro dele foi o homem que dirigiu aí os acordos de paz, as alianças de paz entre os árabes e Israel. O nome do genro do Donald Trump é Jared Kushner. Acho que é assim que se... Isso, né? Então ele, olha só, ele é um judeu que está trabalhando nos acordos de paz. Muitos países que ajudaram Israel nesse momento, como a Arábia Saudita,
até a Jordânia participou, a Arábia Saudita e Jordânia aceitaram colocar no território deles já ações para derrubar os mísseis que vinham do Irã. Aqueles Iron Drone, esse recurso que os israelitas desenvolveram junto com os Estados Unidos, foi colocado em território da Jordânia e da Arábia Saudita. Quem foi que costurou esses acordos de paz? Foi o genro do Donald Trump, o Jared Kushner. Então, se falar assim, quem seria a pessoa, no meu entender, o indivíduo hoje que mais se parece, né, seria o Donald Trump. Ele provavelmente seria o presidente e a pessoa que iria influenciar para colocar esse judeu lá, que alguns dizem que a família dele reivindica o trono de Davi, ok? E nós não sabemos se... não tem como comprovar, apesar de ter documentos aí até de 500 anos, mas, vamos dizer, esses homens, se for esse caso, né, os pagãos lá, os filhos das mulheres pagãs com Salomão, eles são realmente descendentes de Davi, mas eles iriam levar o que para lá? Eles vão levar algum satanismo. Eles vão levar algum satanismo. Eu já falei para vocês também que existe uma religião judaica espírita hoje. Ela é chamada de Cabala, ela é chamada de Hassidismo. O fundador, tanto da Cabala quanto do Hassidismo, ambos diziam que Deus lhes deu a graça de aprender com espíritos de profetas do passado. O fundador da Cabala judaica, né, o Rabino Simeão, viveu lá nos anos 150, 160, ele dizia que o espírito do profeta Elias, um espírito, melhor dizendo, né, que se dizia ser o espírito do profeta Elias, aparecia para ele e ensinava as escrituras para ele. Ensinou um monte de segredo das escrituras. Na verdade, organizou um espiritismo judaico. Eu já falei para vocês, se vocês entrarem na internet e pesquisar espiritismo judaico, você vai ver que tem até obra publicada sobre isso. Hoje o espiritismo é super comum em Israel. Tá bom? Então, esse rabino que fundou a Cabala, ele tinha esse contato com o espírito do profeta Elias. Era nada, era um demônio. Isso não acontece, espírito de profeta voltar aqui. Um judeu cair nessa é inacreditável, né? Deixou de ler as escrituras. E depois um outro também, já nos anos 1800, chamado Baal Shem Tov, ele também disse que um espírito aparecia para ele, para ensinar as escrituras para ele, e aí ele perguntando quem era o espírito dizia que era o espírito do profeta Aías, dos dias de Salomão, que aparece lá no livro de Reis, né? E esse espírito começou a ensinar doutrinas a ele. As doutrinas que ele pregava eram doutrinas heréticas. Por exemplo, ele era calvinista, ele pregava a predestinação, enquanto Israel, em geral, prega o livre-arbítrio, né? Ele era calvinista, pregava a predestinação. Ele pregava que o homem ele pode chegar a um estado de aperfeiçoamento na espiritualidade a ponto dele ser reverenciado por outros homens, né? Ou seja, ser um semidivino. Quando você fala isso, você claramente está preparando o caminho para o anticristo, porque pela profecia bíblica, o homem que vai invocar essa posição é o anticristo. E, principalmente, ele vai dar honra ao que Daniel chama de o Deus estranho, né? Que é o quê? É o Deus da religião pagã. Daniel fala isso, que ele vai honrar ao Deus estranho. Então, tudo isso que ele está fazendo, ele está, de alguma maneira, vamos dizer, bem propício a ser o homem que vai provavelmente indicar o anticristo. Já que o Donald Trump ele não é judeu, o anticristo ele vai se apresentar como judeu. Mas provavelmente, ou talvez um judeu descendente de Salomão com essas mulheres pagãs. E ele vai levar alguma doutrina junto. Provavelmente essa doutrina de Baal Shem Tov, dizer que ele pode ser reverenciado como Deus, talvez também uma união com o catolicismo. Não é impossível que, em meio a isso tudo, o Papa
seja a figura, como o irmão Roberto falou, de falso profeta. Sinceridade, eu falo para vocês, no meu entender, o mais provável é que o Papa, se ele for entre anticristo e falso profeta, ele seria o falso profeta. Então, ele seria o falso profeta. Bom, o falso profeta é alguém que ele vai trabalhar para que o anticristo seja reverenciado em Israel. Esse é o trabalho dele. Esse é o trabalho principal. Vai fazer para a humanidade toda. Mas o alvo de Satanás é assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, a grande preocupação, o alvo qual é? É fazer ele ser reverenciado por Israel como descendente do Messias e também como descendente de Davi, digo, e como Messias de Israel, que Israel reconheça como Messias. E isso é uma das coisas que me faz acreditar no Donald Trump como uma figura importante nesse processo, porque o Donald Trump ele já se declarou a favor de pontos que vão favorecer a profecia, como, por exemplo, a reconstrução do templo, Jerusalém como capital de Israel. Tudo isso, apesar da Bíblia não deixar claro, mas eu concordo com alguns que chutam, dizendo que o anticristo vai reconstruir o templo. A Bíblia não fala isso, porém é muito provável que o anticristo vai influenciar para que Israel ele consiga reconstruir o templo, porque vai envolver a aliança de paz. Hoje, construir o templo é um problema. Como o anticristo vai propor isso, nós não temos como saber, mas eu acredito que o anticristo vai participar diretamente, apesar da Bíblia não dizer que ele vai participar da construção. Diz que ele faz uma aliança com muitos por uma semana, muito provavelmente envolve a construção do templo, tá ok? Então, eu acredito que ele vai influenciar, até porque o apóstolo Paulo diz que depois ele se assenta no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, é muito provável que ele vai influenciar. Então, quem hoje iria gerar essa influência? É o Donald Trump, porque ele, inclusive, ele foi colocado pelos rabinos judeus. Existe uma moeda que eles colocaram Ciro, que o profeta Isaías chama de ungido, né? Mas ungido não como o Messias, mas como um Messias. Então eles criaram uma esfinge de Ciro como Messias, como ungido, e do lado dele Donald Trump. E eles mandaram um documento, tem um documento, está naquele livro que eu escrevi, A Besta dos Estados Unidos e o Anticristo. Eles mandaram um documento ao Donald Trump quando ele era presidente, que ele pedindo que ele influenciasse na construção do templo, que ele fosse o Ciro dessa geração, porque foi Ciro o primeiro a autorizar que Israel voltasse, né, e construísse a casa do Senhor, construísse o templo. Ciro deu essa permissão. Então, eles fizeram um pedido para que o presidente dos Estados Unidos dê essa autorização. Hoje, se der essa autorização, já vai gerar uma guerra, apesar que a situação vem diminuindo, né? Os israelitas, os árabes em si, eles estão diminuindo aquela atração por Jerusalém, porque o principal era dizer que Maomé ascendeu aos céus de Jerusalém, então por isso Jerusalém era uma cidade santa. Mas, na verdade, hoje, o mundo muçulmano chegou à conclusão que isso é uma fábula. Surgiu cerca de 300 anos depois da morte de Maomé, e isso é uma fábula, isso não existe. Então eles perderam um pouco aquele negócio por Jerusalém, como cidade santa. O que eles têm, né, de especial lá em Jerusalém é porque existe lá o Dumo da Rocha, a rocha onde Abraão levou Isaque para ser sacrificado, que eles dizem que Abraão levou Ismael. Então aquela rocha ali é santa porque Ismael ali teria sido substituído por um carneiro. Eles diziam também, alguns diziam que Maomé ascendeu ao céu daquele lugar, mas hoje muitos abandonaram isso.
Bom, então como vai surgir essa proposta? Nós não temos como confirmar agora, mas pensem por um lado, o que nós estamos vendo é tudo que era pregado há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Uma possibilidade tremenda de uma aliança de paz, uma necessidade de uma aliança de paz. Não? Dos Estados Unidos, por exemplo, isso foi noticiado na CNN, é oficial, eles pediram Israel para reduzir o ataque ao Irã, porque Israel tinha potencial para destruir até onde estão a usina nuclear do Irã. E isso geraria um transtorno tremendo. Israel tem facilidade de atacar o território do Irã. A supremacia de Israel é clara, é evidente, né? Deu para ver que a superioridade tecnológica é muito grande. É um Fusquinha concorrendo com uma Ferrari. É um Fusquinha concorrendo com uma Ferrari. A tecnologia de Israel é muito superior. Hoje é a tecnologia número 1 do mundo. Como eu tenho dito para vocês, já se vão 11 anos. Em 2013, quando saiu essa notícia, eu peguei essa notícia. Em 2013, Israel se tornou o país número 1 do mundo em inovação tecnológica. Então, por isso eles estão muito avançados nessa comparação com o mundo árabe, no caso com o Irã. Mas Israel fez um ataque moderado, a pedido dos Estados Unidos. Quem deve vir agora? Bom, não é profecia, é possibilidade, né? Nós não podemos afirmar, mas eu diria para vocês, o Donald Trump parece ser a pessoa que iria favorecer uma aliança ali naquela região, até porque ele já fala disso. Ele, a todo momento, nos discursos dele, ele fala, olha, se eu for eleito, eu acabo com essas duas guerras em um dia, né? Rapidamente eu acabo com essas guerras. Então os americanos estão confiando que o homem vai terminar a guerra. Pensando no país que os Estados Unidos fundado pela maçonaria, que parece uma instituição controlada por judeus, que diz que nasceram lá nos dias de Salomão, e alguns dizem que seriam filhos de Salomão com as mulheres pagãs. E esse grupo, né, claramente eles têm uma divindade que não é a divindade da Bíblia, porque a história de cristãos que estiveram lá, tem pessoas que saíram, já conversei com pastores que saíram, o que eles falam é o seguinte, que eles falam, olha, não, você mantém a sua fé no Deus da Bíblia, mas agora você também tem a fé aqui nessa outra divindade. Então eles tratam essa outra divindade como uma divindade diferente do Deus da Bíblia. Então o que eles estão fazendo é, olha, você continue cultuando o Deus da Bíblia, mas também cultua essa divindade. Os satanistas da maçonaria sabem que o Deus da Bíblia, ele não aceita dividir a sua honra. Então ele não aceita ser adorado ao mesmo tempo com o demônio. Então é claro que se alguém declara fé à maçonaria, o Deus da Bíblia o abandona. O Espírito Santo de Deus não vai operar mais nele. Aí por isso que você vai ver essa loucura doutrinária irracional, porque eu falo, é irracional a nossa revista de escola dominical trazer Lutero e Agostinho de Hipona como pessoas que sejam referência. Isso aconteceu no primeiro trimestre do ano passado. A primeira lição do mês de março, você pode ver lá, as referências doutrinárias na história para tratar sobre o batismo. Lutero e Agostinho de Hipona. Você tem que ter algum tipo de cegueira espiritual para colocar dois homens que praticavam o paganismo. Dois homens que, na linguagem do apóstolo Paulo, estavam assentados à mesa do demônio, bebendo o cálice do demônio. Faz sentido você colocar eles como referência doutrinária? A conclusão é simples. Alguma cegueira espiritual existe. Alguma cegueira espiritual existe de maneira que as pessoas estão deixando passar doutrinas aí. Eu estava dando uma palestra esse final de semana em Angra dos Reis e o tema era sobre isso. Né? E aí o irmão falou assim, até eu mostrei essa questão da revista de escola dominical, dizer que Jesus Cristo como Deus foi tentado pelo mal. Aí o irmão falou assim, um pastor falou, poxa, mas não tem ninguém lá para ver isso. Eu falei, meu amado, isso pode ser pior do que você está pensando. Você está pensando que não existe revisão, né? Pode ser pior, pode ser o quê? Pode ter pessoas que estejam planejando isso, inserindo isso aos poucos,
porque eu falei para eles, provavelmente vocês deram essa aula de escola dominical e nem perceberam. Vocês, pastores daqui, ou vocês são alunos de escola dominical, ou vocês são professores de escola dominical. Isso é normal. Um candidato a ministro, estava falando para candidatos ao ministério, né? Provavelmente vocês deram aula disso e nem observaram. Então, olha, parece que eles estão inserindo heresias aos poucos. É isso que nós estamos observando, né? Então, essa colocação que a irmã falou sobre a escatologia, olha, é assim, é para o arrebatamento acontecer agora. O que nós estamos vendo é coisa que essa aliança ela pode ser assinada a qualquer momento. Não sabemos se, não tem como confirmar se o Donald Trump vai ser a pessoa eleita e que vai dirigir essa aliança ou se vem de outra maneira, mas provavelmente tanto a guerra com a Ucrânia quanto a guerra de Israel contra o Irã, contra o Hezbollah, deve a qualquer momento chegar uma pessoa fazer um acordo de paz e encerrar isso tudo. Até porque o mundo ele está numa crise financeira. Por que os Estados Unidos pediu o Irã para ele não atacar as reservas de petróleo do Irã? Não atacar a usina nuclear do Irã? Porque se Israel fizesse isso, o preço do petróleo ia disparar. Então Israel fez o seguinte, então, por um pedido dos Estados Unidos, não atacou apenas bases militares. Mas se acontecer uma guerra e Israel tiver que atacar, porque o Irã pode começar a atacar, Israel vai falar, eu tenho que enfraquecer esse país. Não sei se vocês viram que Israel descobriu uma grande reserva de ouro e dinheiro do Hezbollah que o Irã manda para financiar o Hezbollah. Pode chegar um momento da guerra que Israel tenha que atacar. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma crise financeira. E em meio a isso tudo, o Irã pode estar desenvolvendo armas atômicas. Se o Irã desenvolver arma atômica, o que vai acontecer? Adianta os Estados Unidos, vamos dizer, dominar ali o Golfo Pérsico, o canal de Suez, onde passa o comércio entre os Estados Unidos e a China e outros países? Os Estados Unidos não vai mais conseguir dominar aquela região. Então, o centro da guerra está ali onde está Israel. Os Estados Unidos, vamos dizer, politicamente, o que os Estados Unidos, Inglaterra e França fazem apoiando Israel, como Israel, ali naquela região, eles conseguem manter uma força para dominar aquela região, porque se eles perderem o domínio daquela região, eles vão perder o controle do comércio do mundo, porque todo o comércio do mundo passa ali pelo canal de Suez. Se perder o controle daquela região, quem foi que construiu? Foi a Inglaterra, a França. Esses aliados, eles têm controle sobre essa região porque eles construíram. Se o Irã constrói uma arma atômica e começa uma guerra com os Estados Unidos, dizendo, olha, se você vier nos atacar aqui, tiver um ataque, eu tenho o poder de jogar uma bomba atômica lá nos Estados Unidos. Vocês lembram o que aquele homem lá da Coreia do Norte... Desculpe. O que ele chegou a falar... O que ele chegou a falar na época do Donald Trump, ele falou, eu tenho arma atômica, os Estados Unidos podem fazer o que ele quiser, mas se eu quiser eu aperto um botão aqui e jogo bombas atômicas lá nos Estados Unidos. O Donald Trump respondeu dizendo que as armas atômicas dos Estados Unidos eram mais potentes que a dele, mas e aí, o que você tem que fazer com um homem desse? Então, o Donald Trump acabou indo lá apertar a mão dele, você tem que fazer alguma aliança de paz, porque... não é impossível que esse maluco faça, bom, chegou a hora, né? Vamos explodir tudo aqui, porque tem que tirar essa liderança dos Estados Unidos. Não é impossível que aquele louco lá da Coreia faça isso. Bom, então, além dele, o Irã está perto de conseguir arma atômica. E se o Irã conseguir, qual será o desfecho dessa situação? Então, acho que o cristão tem que ficar realmente super atento. Então, foi correto a irmã tocar nesse assunto.